A parte, né, me fez lembrar 12 anos, quando eu comecei, né, a montar a minha monografia. E nós estudamos muito Piaget, Vallon, né, e o tema foi cognição e afetividade, caminhos de aprendizagem. E, foi assim, e ficou um trabalho muito bom, bonito, né? E a gente, como você colocou, a gente estudou, claro que em outros tipos e outros formatos, e assim, me fez fotografia, porque porque tipo assim, foi uma coisa que me fez reviver aquele momento, né? E com o passar dos anos, a gente ainda tem eles como pontos norteadores, né? É. E ficou até na faculdade, né? Eles pediram para pesquisa, e foi um momento muito legal, né? Que a gente falou sobre a fase de desenvolvimento, né? Sobre a afetividade dos pais. A gente entrou em vários pontos. Isso foi bem interessante. Eu acho que toda a teoria, né, de Piaget, todos esses teóricos, eles vão estar sempre presentes. Tem um vídeo desse Yves Delattre, que eu coloquei antes, que ele fala assim, a gente não pode dizer que a teoria de Piaget seja hegemônica, que é aquela assim, que é a principal, que é única, que é, né, a base de tudo, mas a gente não, porque hoje já se fala muito mais sobre outros aspectos que não se falava antes, né? Sobretudo com o aparecimento das teorias interacionistas de Vygotsky e tal. Mas a gente também não pode dizer diminuir a importância, porque vai estar sempre presente na nossa vida. E é interessante que quando a gente começa a entender essa questão de como que a criança aprende, de como que é a lógica da criança, a gente também passa a considerar muito mais, né, a subjetividade da criança e a entender que ela tem o momento dela, que ela tem, né, o pensamento, a forma de pensar, a lógica dela. Isso é muito importante porque a gente passa a respeitar mais a criança na própria construção da aprendizagem. E aí não é que diminui o papel do professor, não, o professor é de extrema importância, só que ele está ali como um coadjuvante, vamos dizer assim, ele tem o papel dele, mas quem constrói a aprendizagem é a criança, é ele que vai fazer, assim, se fosse você ali ou não, ele ia fazer do mesmo jeito, ia ser um pouquinho mais difícil, mas ele ia fazer sozinho, entendeu? E a gente passa a respeitar muito mais a criança nesse seu processo de construção, muito interessante. E é legal que você tenha estudado isso na sua monografia, né? E vendo que mesmo a gente está buscando novos conhecimentos e esses novos conhecimentos agregando aos conhecimentos antigos. A gente está fazendo aqui o nosso processo de construção. Então, olha só, como que a gente aplica aquilo que a gente aprendeu? Eu não coloquei o simbólico, como eu falei no início, assim, nunca trabalhei com educação infantil, não almejo trabalhar, não tenho essa ideia, né, principalmente lá, aqui também é educação infantil, tá? O pré-operacional é infantil, mas vamos dizer assim, uma turma de berçário, uma criança muito pequenininha, até 2 anos de idade, o que se trabalha, nem sei como é que trabalha com criança assim, lá em escolas, em creches, né? Mas no simbólico, não há muito o que a gente buscar. Simbólico, você vai trabalhar com manipulação, com experimentação. É como eu falei, a comida, o manuseio de brinquedos, ele vai levar na boca, ele vai literalmente experimentar a aprendizagem e por aí vai. Tudo que você puder de dar de estímulo visual e físico para essa criança aprender sobre o mundo, você vai ter. E a sua importância também do adulto, a importância da presença do adulto, do cuidado, de como você falou, né, da afetividade, como é importante o papel da afetividade no crescimento, né? Você vê,
Eu não sei se vocês trabalham com ensino público, eu trabalhei muitos anos, hoje eu só trabalho com particular, já aposentei também, praticamente, mas só com particular. Mas eu trabalhei muitos anos na escola pública. E a gente vê muito claramente o quanto a falta de afetividade, a falta de participação da família, ela afeta no desenvolvimento da criança. Por que eu estou falando da escola pública? Porque, lógico que na escola privada a gente vê muito disso, muito, pais ausentes aos extremos, como são ausentes os pais. Mas são pais que alguns ainda têm o mínimo de conhecimento e sabem da importância de serem pais afetivos, sabem da importância de serem pais participativos. E muitas vezes na escola pública a gente encontra mães e pais que não têm esse conhecimento, né? Que acham que a criança dela vai aprender de qualquer jeito, vai aprender ali, que o meu papel não é tão importante, o meu papel de mãe é suprir as necessidades básicas, né? Então, e que não é verdade, né? A gente tem um papel como mãe, como família, essencial no processo de construção da aprendizagem da criança. E, sobretudo, da afetividade, né? Isso aí é pauta para mais aulas, né, Alexandre? Pauta para muita aula falar sobre afetividade, mas Ai, é a minha matéria favorita. é muito importante. Vamos lá. No simbólico é isso, é manipulação, é experimentar o ambiente, embora arruma o quarto da criança de forma que ela possa. Tem gente que deixa a criança muito presa, né? Nos cercadinhos, é muito, super cuidadoso, deixa a criança sempre ou no berço, ou tá ali, tá em algum lugar muito fechadinho. Eu sempre gostei de deixar a criança mais livre, para ela experimentar mais, engatinhar, vai andando. Acidentes acontecem, às vezes, mas também a gente não pode criar a criança numa bolha, né? É importante que ela tenha o contato físico com o ambiente. Então, quanto mais a gente puder deixar essa criança soltinha no chão, andar descalça, gente, como é importante a criança ficar descalça, né? Para pisar na terra, na terra não, no próprio dentro de casa mesmo, no solo, e esse contato físico com o ambiente faz parte da aprendizagem dela, então a gente não pode deixar os menininhos igual era antigamente, enrolado igual um pão, assim, ficava a criança enrolada, e não, nem desenvolvia, ficava igual eu, praticamente a anã, né, 1,50 m, por quê? Porque foi a vida inteira criada presa, né, é importante para a criança se desenvolver, é importante que ela tenha liberdade, sobretudo, para conhecer o ambiente. Estágio pré-operacional, tá? Entre esses, aqui ela colocou 4 e 7, porque é a idade escolar, né? As crianças começam aí a escola, nesse estágio pré-operacional. Aí, a partir desse momento, elas estão aprendendo, elas aprendem a partir de métodos físicos. Aí a importância manipular, de pegar nos objetos, contar aqueles, como é que chama material dourado para contagem, qualquer material físico que a criança possa manipular na escola é muito importante. Então, por exemplo, uma criança que esteja aprendendo a operação da adição, ela vai achar mais fácil assimilar por meio dos blocos físicos do que, né, ficar somente no quadro. A professora ensinou que tira tanto, né, mas ela tem que pegar concretamente e fazer aquilo ali, tá? Ela vai ela se opõe a uma forma muito tradicional de ensino, que era eu ensino, você aprende. A partir de Piaget, a escola mudou. Os métodos de ensinar mudaram, apesar de como já foi colocado no início, né, que ela não é um método, não é um método de ensino, é uma teoria da psicologia, da gente entender como que a criança aprende. Como que você vai ensinar, aí é uma escolha sua. Só que, se eu sei que a criança aprende melhor
usando material concreto, então eu vou trazer isso para a minha aula. Se eu sei que ela aprende melhor visualizando, vendo um vídeo, eu vou trazer isso para a minha aula. Jogando, eu trago o lúdico para a minha aula. E é assim, eu vou entendendo como a criança aprende e vou modificando a minha forma de ensinar. Então, o que antes era o professor lá ensinando para, né, de cima para baixo, professor ensinando e aluno aprendendo, a partir de Piaget isso vem trazer outra perspectiva. A gente tem muitas outras formas de aprender que não seja eu falando e você escutando, né? Então, a experimentação é muito importante. No estágio das operações concretas, né, até dos 7 até 11 anos de idade, elas necessitam menos do físico, né? Elas começam a entender conceitos mais abstratos, mas eles ainda, como eu falei, eles precisam de visualizar, eles precisam de experimentar, né? Quebra-cabeça, né, como está ali, quebra-cabeça, charadas, excursões, coisas que você vai levar a criança a campo para aprender, né, passear, isso tudo é muito importante. Ela vai visualizar, mas ela já é capaz de trazer conceitos mais abstratos. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com uma regra de português, né, uma regra de gramática que ela vai compreender, porque ela já consegue ter esse conceito mais abstrato. Mas é muito mais legal para ela, se você sair com ela nas ruas da cidade, vamos fazer umas fotos, vamos ver o que a gente encontra de erros gramaticais, os erros de português. Eu fiz um trabalho desse com as crianças em Guarapari uma vez, que foi super legal. A gente andando, eu trabalhava numa escola, não sei se vocês conhecem Guarapari, eu trabalhava numa escola na Praia do Morro. E aí, essa época, né, fora de temporada, Guarapari é praticamente deserto. Hoje em dia nem tanto, mas quando eu trabalhava lá era. E aí eu pegava meus alunos da quinta série, era quinta série ainda, né, que seria quinta série, não, quarta série, seria o quinto ano hoje. E aí, vamos passar pelo bairro aqui, vamos fotografar. Eu levava a câmera, a gente fotografava e depois ia trabalhando com as correções daquilo que a gente via de errado. Por exemplo, aluga-se casas, né? Não, alugam-se casas. Então, a partir dali, a gente ia explicando para eles por que alugam-se, não aluga-se e tal. Então, era muito mais legal a forma deles aprenderem do que eles simplesmente pegando no livro, né? E aí, de fato, ocorria uma aprendizagem mais concreta. Então, toda a experimentação, ela é válida. No período das operações formais, né, aí o que a gente pode fazer? O raciocínio lógico ele passa a ser o mais importante. Então, a partir dos 11, 12 anos, quando a criança já está entrando no F2, né, então ela já tem uma capacidade de abstração maior e já tem uma possibilidade de utilizar da lógica, do raciocínio lógico, por isso ela compreende fórmulas, né, matemáticas, mas se ela não tiver base daquele conceito anterior, ela vai ter mais dificuldade de aprender, entendeu? Como é que eu posso ensinar uma criança a juntar as sílabas se ela ainda não aprendeu os sonzinhos das vogais, das letrinhas, né? Então, eu preciso ter um conhecimento fixado para, em seguida, a gente aplicar novos conhecimentos. Bom, eu vou parar esse aqui, depois eu trago aqui. Eu vou parar essa apresentação aqui para trazer os links para vocês, que agora a gente vai brincar um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês uma coisinha bem fácil. Eu quero que vocês coloquem, eu vou colocar o link aqui. Eu quero que vocês entrem nesse link, tá? Primeiro eu vou compartilhar minha tela para vocês entenderem como é que é o jogo.
Esse jogo aqui é um jogo de lógica, que a gente pode aplicar com crianças a partir dos 6 anos de idade, talvez até menos, porque eu já fiz com a Liz, minha neta aqui, ela consegue fazer, embora ele vai ficando mais difícil, mas vai passando de fase, ele vai ficando mais difícil, mas é possível, entendeu? De se fazer. Deixa eu compartilhar aqui. Não é janela, né? Ah, é tela cheia e eu escolho. É isso, Alexandre? Eu coloco na tela cheia e escolho a aba. Acho que é isso. Peraí. Aqui. Tá aparecendo? Sim. Então tá. Ó, a criança, por exemplo, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, que ela está saindo do pré-operacional para o operacional concreto, tá? Você pode já trabalhar com essa ideia aqui, porque a criança já vai ter a capacidade de pensar, de raciocinar com alguma lógica, de ter autonomia de criar suas próprias ações. Vamos lá. A gente bota no início do jogo. Geralmente esses jogos, esses sites, eles têm anúncios, né? Aí ele vai aparecer para você selecionar o nível. O que é esse jogo? O jogo é um jogo onde o bonequinho, nosso homenzinho, ele tem que empurrar as caixas até essas marcações aqui. Então, você vai usar o mouse ou usar as setinhas do computador para movimentá-lo para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, tá? Para que ele possa movimentar a caixa. No entanto, ele não consegue puxar a caixa, ele só consegue empurrar. Ele empurra para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, mas ele não puxa a caixa. Então, a partir do momento que eu botei essa caixa aqui, eu não tenho mais como tirar ela daí, tá? Então, ó, tirei, muito fácil, nível completado, a gente vai para o nível 2. E assim vai, ó, como que é fácil? Criança pequenininha, ela já consegue fazer. Se a gente colocar, vai colocando, agora vai aumentando o nível de dificuldade, entendeu? Então, ele vai descer, e tudo isso, ó, peraí que eu fiz errado. Tudo isso, jogo que você pode fazer online, no caso, né, de ter uma aula online, ou jogos que você pode usar em casa com os filhos, que né, a criança não precisa largar o computador eternamente, ela pode usar o computador de maneira que ela possa exercitar a sua aprendizagem e aprender cada vez mais, tá? Quiserem ir adiantando aqui, porque aqui vai sendo muito fácil, mas depois ele vai ficando mais difícil, e é bem interessante de se jogar. O que a gente pode fazer também? Eu costumo fazer muito com o material como EVA, eu costumo fazer muitos jogos que eu pego a ideia do computador e monto uns esqueminhas, monto uns tabuleirinhos e que a criança vai usando fichinhas de EVA para poder fazer isso aqui. Vou ver se eu tenho algum aqui para mostrar para vocês. Tá vendo? Esse aqui já ficou, ó. Ai, meu Deus. Travei, meu amigo travou. Aí, errei. Errei porque era para ir para cima e não para baixo. Tá vendo? Vocês podem... Como é que eu faço aqui? Vou voltar. Então, para quem tem filho, ó, em idade escolar, o seu pequenininho aí com 9 anos tem TDAH, excelente jogo para trabalhar a concentração, tá? A criança com TDAH, já fiz errado de novo. A criança com TDAH, quanto mais estímulos você der, porque assim, ele tem
o que a gente chama de hiperfoco, né? Presta atenção tudo ao mesmo tempo. Então, quanto mais você puder fazer com que essa pessoa aprenda a, a focar a sua atenção em uma coisa apenas, né? É melhor. Então, esses joguinhos assim são os jogos que estimulam muito a atenção e concentração, porque ele vai ficar um tempão ali tentando até ele conseguir, né? E vai ser muito interessante de trabalhar. Ele gosta muito. Aqui em casa a gente sempre estimulou, bem antes de saber, né, do laudo dele de TH, mas a gente já tinha jogos, Gênios, que é aquele jogo de cores, Aham, né? eu adoro. Banco Imobiliário, né? Ele tem muito jogo. Aí, ano passado, tinha pedido um videogame, a gente comprou, mas também tudo tem um limite, porque ele gosta muito de jogar outras coisas, entendeu? Desde 3 anos ele joga no computador. Então, ele tem facilidade para algumas coisas, né? Mas tem aquela questão dele ser muito ansioso, né? E aí essa ansiedade gera a falta de como que eu vou dizer? De prestar atenção nas coisas, dar atenção. Mas esse Natal ele pediu um quebra-cabeça. Aí eu falei com meu pai, não compra, é muito, muito grande, porque ele não vai ter paciência. Meu pai falou de 1.000 peças. Eu falei, ele vai. Na 10ª peça ele já vai enjoar. Eu achei legal a ideia dele. Ele separou por cores. Aonde é verde, ele separou os verdes. Aonde é azul, ele sabia que era o céu. Então, quer dizer, achei legal essa percepção dele, que eu falei, eu não tenho paciência. Ele falou, pode deixar que eu jogo sozinho. E aí eu comecei a observar. Aí ele separou, mas depois você, mãe, você tem razão. É muito chato esse negócio. Eu falei, não, eu vou comprar um menor para você, porque um quebra-cabeça não monta em 1 hora, 2 horas. Tem gente que leva dias, né? E isso precisa de mesa, que fique ali até você ter... hoje eu vou montar mais um pouquinho, tal. Aí ele falou, não, mas você está certa. Então, quer dizer, mas ele tem vários jogos. O Banco Imobiliário, ele dá um show. Ele consegue vencer todo. E eu achava que ele não ia aguentar. Tipo assim, ele ia ser o primeiro a sair do jogo. Mas muitas vezes eu tô doido para sair do jogo, tô doido que ele desista. Mas ele tá, enquanto ele não ganha, ele não sossega. Eu vou te mostrar 2 jogos aqui que eu tenho, só pegar aqui, que são muito legais e que também estimulam a atenção e concentração. Vou pegar aqui. Essa salinha cheia de jogo. Aqui. Deixa eu parar a minha apresentação, que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem aqui. Então, olha só, você falou do quebra-cabeça, né? Eu descobri isso aqui, foi um achado quando a minha neta era bem pequenininha ainda, ela tinha, sei lá, 2 aninhos, que é um quebra-cabeça com peças enormes. Ele é da Ladybug, ó. Tá dando para ver? Dá sim. Tá? Ó, as peças são muito grandes, então a criança pequena ela vai ter muito mais facilidade para trabalhar com esse tipo de peça aqui, né? Eu hoje, por exemplo, ela ganhou de Natal, minha cunhada deu de presente para ela um quebra-cabeça com 150 peças. Eu falei assim, gente, ela não vai montar fácil. Rapidinho montou, por quê? Porque também já tem esse costume, né? Esse daqui, muito legal, Imitatrix. Muito legal esse joguinho também, que é um jogo de mímica, aqui, tá? Que a criança pode usar em fase escolar, em sala de aula. Como eu falei, eu pego muito desses jogos que já existem, tá? Para trabalhar, para confeccionar coisas novas.
por exemplo, tem o jogo da velha, né? As crianças gostam muito de jogo da velha. Aí eu descobri que existe um jogo que chama Jogo do Velho, que é um jogo que não existe empate, não dá velha nunca, entendeu? A gente joga só com 3 pecinhas, e aí você coloca as 3 peças. Se você, nessas 3 peças, não conseguiu fazer o seu alinhamento, a gente começa a segunda etapa do jogo, que é movimentando as peças. Aí você vai movimentando, você não pode movimentar na diagonal, você vai movimentando para cima e para baixo, para um lado para o outro, até que você consiga fazer o alinhamento. Então, ninguém empata, sempre tem um que ganha. E aí é muito mais legal, as crianças gostam muito mais de jogar dessa forma do que o jogo da velha, porque se o cara for bom, ele sempre vai ganhar. Ou então vai ter sempre dando empate. Fica chato, a criança não gosta de jogo chato. A criança gosta de jogo dinâmico, né? Esse daqui também, ó. Muito legal. E isso daqui, eu fiz uma adaptação desse jogo aqui, o Cilada, vocês conhecem? Ele ó, tá vendo? A gente tem que montar as pecinhas, encaixar as pecinhas, e o objetivo é encaixar tudo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algum. Eu tô mal, de cabeça para baixo não consigo entregar. Então, você vai encaixando essas pecinhas nesse tabuleirinho. Como é que eu fiz a adaptação dele para a educação infantil e primeiro ano? Eu fiz fórmulas quadrado, círculo, em vez de usar a cruzinha, usei triângulos, tá? Montei um tabuleirinho com as pecinhas em EVA espalhadinhas assim. E aí eu fiz essas pecinhas aqui, eu fiz com palito de picolé, que é tudo grandinho, né? Então, eu botei um quadradinho na ponta, uma bolinha na outra, um triângulo na outra. Fiz um Lzinho, assim, de palito de picolé. Ou então, um assim, só com quadrado na ponta, círculo na outra. E a criança tem que sobrepor uma peça com outra. Mas é muito legal, entendeu? E elas gostam de fazer, e são todos os jogos que você vai estimular a criança utilizando a sua manipulação para que ela tenha essa capacidade de adquirir conceitos, formular como o seu filho fez. Ele pegou e ele começou a formular suas próprias ideias, a sua própria tática de jogo. E isso é muito, muito importante. Ele saber, ele separou por peças, tem pessoas que fazem diferente, né? Não, igual o Sudoku, vou mostrar para vocês o jogo de Sudoku aqui. Eu fui ensinar minha sobrinha a jogar. Aí ela falou assim, como é que você faz? Eu falei, aleatoriamente? Eu falei assim, não, eu vou fazendo por linha ou por quadradinho, por grupos. Aí ela, tá. Aí ela foi criando a própria estratégia dela. Como que ela ia fazendo? Ela ia fazendo primeiro as linhas, depois as colunas, e depois ela fazia os grupos. Entendeu? Então, ela tem um jeito de jogar diferente do meu, mas chega sempre ao mesmo resultado. Bom, vou mostrar outro joguinho aqui. Cadê? Tá. Esse aqui já foi. Tá. O Sudoku, ou também é um tipo de jogo que a gente pode jogar com crianças de qualquer nível de escolaridade, desde a educação infantil, tá? Trabalhando ao invés de trabalhar números, a gente trabalhar formas geométricas. Aqui, ó. Aqui. Isso aí. Vou colocar aqui um nível fácil. E esse não é muito fácil.
Deixa eu achar um de formas aqui. Aqui, esse aqui. Esse aqui eu já fiz com os meus alunos também. E aí, super simples de você fazer, tanto de forma online, tá? Quanto você fabricar, né? Produzir esse materialzinho aqui para a criança poder jogar. Cadê? Coisa chata, gente. Não quero isso. Ah, não, tá carregando ali. Então, ó, desde a educação infantil, e aí você vai usando, né? Você sabe lá, a criança, ela tem, no desenvolvimento dela, ela é capaz de já fazer algumas, ter autonomia, né, para as suas ações, entender a lógica do seu pensamento, e aí você pode trabalhar de forma que você vai estimular essa criança a ter o seu próprio desenvolvimento. Olha só, ela, por exemplo, na fase do 2 aos 7 anos, você está trabalhando com um mundo imaginário, né? A gente pode fazer esse joguinho aqui com as próprias crianças. Você pode fazer. Eu não estou conseguindo botar, está carregando aqui, não vai. Deixa eu fechar aqui. Esse aí não consegui, não. Mas, enfim, são vários joguinhos que a gente pode usar em sala de aula para que você traga ou em sala de aula, tá? Ou também no próprio consultório. A gente já está com foco lá na psicopedagogia clínica. Então, isso aqui vai ser, você vai ter que montar o seu consultório com uma infinidade de jogos, de coisas que você possa trabalhar com a criança para que ela vá te dando essas respostas, entendeu? Ela vai jogando, você vai observando, como foi com Piaget, você vai observando, vai analisando como, né, ela pensou para ter aquela atitude, como que ela pensou para criar aquela estratégia, como que ele pensou para separar as peças do quebra-cabeça em cores, né? Então, isso daí vai levando você a saber que ele já está pronto para conhecimentos posteriores, né? Olha aqui, vou trazer mais um aqui para vocês, para a gente ver. Ó, vou colocar o link aqui para vocês, se quiserem jogar comigo, tá? Vamos lá. Esse daqui teve uma atividade lá na escola, foi a ai meu Deus, como é que chama? Olimpíadas de Matemática, cabeça tá boa, mas não. Olimpíadas de Matemática. E aí eu pensei, gente, vou fazer um jogo, eu tinha que fazer um jogo que todas as turmas pudessem jogar o mesmo jogo, que tivesse níveis, né, mais fáceis ou mais difíceis, e que eles pudessem fazer em grupos. Então, eu criei com EVA também, esse daqui. Como é que a gente faz? Olha, deixa eu só passar o anúncio aqui.
Então, olha que interessante. A criança ela tem que ligar as cores, as peças de cor igual, ocupando todas as casinhas do tabuleiro, todo. Não pode ficar nenhuma casinha dessa, tá? Nenhum espaço desse em branco. E também existe uma outra regra, por exemplo, eu posso ligar o verde aqui, mas quando eu for ligar o amarelo, eu não consigo passar um por cima do outro. Então, o verde, se o amarelo for aqui, o verde vai ter que passar pelo outro lado. Então, ó, a gente vai ligando os pontos iguais. Tá? Ah, como é que eu faço isso em sala de aula? Criando, você vai criar essas, na própria folhinha, se não for com EVA, pode ser com folhinha, né, de papel, você vai fazer o desenho, as cores, e eles com lápis de cor igual, eles têm que pintar as casinhas até chegar, né, ligar uma cor igual, ligar uma peça a outra da mesma cor, sem passar por cima de outro e sem deixar nenhum espaço do tabuleiro em branco. Tudo isso, gente, é lógica. Tudo isso é trabalho com raciocínio lógico. Você está preparando a criança para que quando ela chegue lá, nos seus 12 anos de idade, 11, 12 anos, no estágio das operações formais, ela não tenha mais nenhuma dificuldade de lidar com a lógica, em pensar logicamente, porque ela vai ter toda essa estrutura cognitiva bem trabalhada, desde o princípio, desde pequenininha. Então, tudo faz parte do quanto a criança é estimulada, o quanto a gente é capaz de estimular esse desenvolvimento, né? E ela, por si, ela vai criando as suas próprias lógicas de raciocínio, né? E aí, quando ela chega lá na frente, a gente vai ver os frutos disso, que ela vai ter uma facilidade muito maior no processo de aprendizagem. A estrutura cognitiva já está pronta, né? Já está ali equilibradinho, você não tem mais aqueles conflitos internos, né? Na aprendizagem, você já não vivencia tanto esses conflitos, e você, se desde o início foi preparado a pensar logicamente, usar a lógica, porque o que ele fala? O que Piaget fala? Lá na frente, a construção desse desenvolvimento, a construção das estruturas cognitivas, elas passam, né? Elas vão se construindo, mas o objetivo final é a gente criar uma forma lógica de pensar para que a gente possa usar essa lógica para aprender coisas novas. Tudo, qualquer coisa nova. Então, a gente vai ter facilidade para aprender se a gente trabalhar com essa estrutura de pensamento lógico, tá? Você vai trabalhar com a sua criança, com o seu cliente, seu paciente ou seu aluno, dessa forma, você vai estar ajudando imensamente ele a construir sua forma de pensamento, sua forma de raciocínio. Deixa eu voltar aqui agora, eu já vou finalizar, tá bom? Mas antes... Deixa eu... Nossa, da hora volta no começo. Gente, ficou claro para vocês? Tem alguma coisa que gostariam de me perguntar? Quer que voltem alguma coisa? Ah, vamos voltar ali. A gente tem tempo ainda. Estou encerrando aqui porque eu já acabei. Falei tudo, mas nós temos tempo. Podemos ficar aqui ó, até a hora que vocês quiserem. Não, até 2 horas da tarde só. Cadê? Não esqueçam de assistir esse filme, tá? Essezinho aqui da Ive, acho que é Ive e Ben.
Ok. Bom, eu perguntei para o Alexandre o que eu poderia fazer no sentido da gente estar dando um feedback da aula, né, para entrarmos nos conceitos posteriores. Bom, o que a gente trabalhou aqui hoje, epistemologia genética, a gente falou o básico do básico, né? O que é, para que serve, como é que foi feito, o que foi, né? Como que ele dividiu e como que a gente pode fazer isso, trazer esse conhecimento para ajudar os nossos alunos na construção do conhecimento dele em sala de aula. Mas na aula seguinte, a gente vai aprofundar mais nessa relação da epistemologia e do conhecimento de Piaget, da epistemologia genética, com a neurociência, porque eu vi que a pós de vocês tem esse enfoque também, né? E da aplicabilidade disso nos consultórios, né? Como psicopedagogo, como é que a gente vai fazer e trazer esse conhecimento. Então, isso aqui é a base, e a gente vai aprofundar mais na nossa próxima aula, que será daqui a 15 dias, se eu não me engano, ou daqui semana que vem, não me lembro. Acho que é 15 dias. Então, para a gente ter esse feedback, eu gostaria que vocês tentassem executar essa atividadezinha. Uma folha de papel vocês vão conseguir. Não precisa nada de muito tempo, nem de muita pesquisa, não. Vai lá nos slides, escolhe Você vai pegar uma criança qualquer, tá? Uma criança qualquer, pode ser um filho, pode ser um aluno, pode ser o filho da vizinha, o primo, o que for. Uma criança qualquer, você vai fazer uma observação, tá? Observação rápida, bem superficial. Seria importante você colocar a idade da criança para a gente ter o parâmetro de qual estágio que ela possivelmente se encontra. A série em que estuda, caso ele estude, se possui algum tipo de deficiência, porque isso faz diferença, né? Por exemplo, uma criança que tem um atraso global no desenvolvimento, ela não vai ter as mesmas características, né? A mesma evolução, a mesma habilidade do que uma criança que não possui algum tipo de impedimento, né? Então, é importante saber. E quais são as principais características do desenvolvimento infantil dessa criança? Então, por exemplo, a gente viu lá, vou trazer aqui. Aqui, por exemplo, se a criança vamos dizer que a criança tem 6 anos. Então, eu vou colocar lá, a criança observada tem 6 anos. Aqui está dizendo que as características principais são domínio da linguagem, egocentrismo, confusão entre realidade e fantasia, pensamento intuitivo. Então, você vai colocar ali, na sua observação, por exemplo, o que te mostra, o que te faz ver que essa criança tem ou não tem o domínio da linguagem? Ele se comunica com dificuldade? Ou ele é bastante falante, reproduz histórias, conta histórias, inventa histórias, né? Então, esse é o domínio da linguagem. É uma criança egocêntrica, ela acha, né, quer a atenção sempre para si. Se for uma criança próxima de você, você vai ter condição de avaliar isso daí, de analisar isso daí. Se não for uma criança próxima de você, talvez, entendeu? Depende do tempo que você estiver com ela. A relação que essa criança tem entre realidade e fantasia. Como é que essa criança brinca, né? Quais são as brincadeiras preferidas dela? O quanto ela fantasia isso? E se ela tem essa possibilidade desse pensamento intuitivo, vamos dizer, você mostra alguma coisa para ela, para que você acha que isso aqui serve? E ela vai pegar, vai futucar até achar uma resposta sozinha, se ela tem esse tipo de intuição ou não. E isso eu estou falando para uma criança que tenha entre 6, né, 7 anos de idade, 5, 7 anos de idade, mas você pode ir mais adiante também, escolher uma criança acima de 12, ou uma criança, né, com até 12 anos, né, no estágio operacional concreto, e aí a gente vai analisar, observar o comportamento da criança e ver onde que bate, onde que não bate aqui nas características apontadas por Piaget. Por que eu estou pedindo isso para vocês? Vocês serão psicopedagogas. Então,
vocês lá no consultório de vocês, se vocês forem trabalhar clinicamente, ou mesmo na escola, né, se optarem por a psicologia, psicopedagogia institucional, tem essa opção aqui no curso, ou, Alexandre? Ou ela é clínica ou é institucional? Elas são clínicas institucionais, estão estudando para os dois. Tá ótimo. É ênfase em neurociência. Isso. Isso aí eu vi que era ênfase em neurociência, por isso eu falei assim, eu vou deixar o próximo bloco para aprofundar mais nessa parte da neurociência e da relação da epistemologia com a neurociência. Mas então, por que eu estou pedindo essa questão da observação aqui? Vocês vão chegar no consultório de vocês e vocês vão ter que fazer essa observação clínica. Pegar uma criança que está com algum atraso na aprendizagem ou não, né? E aí vocês vão pegando esses aspectos e comparando com aquilo que vocês já conhecem para saber o quanto essa criança tem de atraso. Onde que ela está? Que nível que ela está? Como é que eu posso fazer para ajudar? Né? Então, acho que essa ideia aí de trabalhar essa observação seria muito interessante. Então, é isso. A gente vai fazer essa... Cadê minha tela? É isso. Aqui. Tá. Então, vou lá mais para frente, para a gente poder encerrar. Opa. Tá? Então, aqui. Essa proposta de atividade. É obrigatório? Não é obrigatório, mas seria muito legal para mim se vocês me entregassem isso, se vocês pudessem comentar sobre isso na próxima aula. Por quê? Porque aí eu vou ter o meu feedback de vocês, né? O quanto a gente aprendeu aqui, o que a gente vai poder incorporar à nossa aprendizagem posteriormente, tá? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Aqui tem o meu contato de e-mail. A tela está sendo compartilhada, Alexandre? Então, assim, tá, Ah, a gente está em as fases do desenvolvimento infantil. Ah, então não tá. Eu fiquei na dúvida aqui. Peraí. Agora sim. Foi? Ah, eu fiquei na dúvida justamente que estava aqui. Ah, nem vou colocar, dá para ver. Se eu colocar no modo de exibição de leitura de novo, vai lá no começo. São 46 slides. Ó, meu contato tá aí, meu telefone, meu e-mail, tá? Estou inteira à disposição. Se vocês quiserem combinar aí da gente fazer também uma oficininha de jogos, não sei se vocês trabalham com a escola, mas a gente pode propor aí uma ideia de fazer uma oficina de jogos, a gente fazer confecção mesmo, confeccionar jogos para vocês aplicarem em sala de aula, que é sempre muito legal. As crianças gostam e a gente tem um resultado muito positivo com isso, tá? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Gostaria, né, desse feedback depois. E, enfim, a gente falou parte do que tinha para ser falado, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Deixa eu só colocar um adentro aqui, meninas. Okay. A partir do mês de fevereiro, nós estamos convidando a professora Luana. Luana, ela é nossa professora aqui na casa, na parte de artigos, né? Lembra que eu comentei com vocês que vocês irão escrever artigos e o Instituto vai bancar a publicação desse artigo em revista nacional e internacional. E a partir do mês que vem, na plataforma, terá aulas dela. Essas aulas são obrigatórias, tá? Porque o artigo que vocês irão montar para a publicação será o artigo de TCC, da pós-graduação, tá bom? A Luana ela vai ajudar vocês e eu vou corrigir o artigo para a publicação. Dri, como sempre,